Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Eu quero ler o verso 13. E hoje concluir com vocês nossa série de mensagens na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso. Nós investimos cerca de 12 mensagens, 13 talvez, ao longo dessa oração toda, breves reflexões, muito mais mesmo poderia ser dito e abordado em um texto tão rico como esse, mas nossa intenção aqui é apenas apontar um rumo sobre como você e eu devemos ler e aprender a orar com o Senhor. Numa das igrejas em que eu preguei, agora no Rio, um irmão me procurou no final do culto e veio falar comigo, que acompanha as nossas mensagens no canal no YouTube, e me falou da forma como Deus respondeu a ele no dia em que nós aqui estudamos juntos a petição, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Como Deus usou aquela mensagem, aquela reflexão, para uma tomada importante de decisão na vida dele, como Deus tem se mostrado fiel. Fiquei muito feliz com esse testemunho. Hoje nós vamos pensar sobre a palavra amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que nós devemos dizer amém no final de uma oração? Qual é o significado de se dizer amém depois desta oração do Senhor ou depois de qualquer oração? Amém é uma palavra hebraica. Amém, na verdade, ela vem do hebraico, é transliterado no grego e é transliterado no português. Da mesma forma que se diz amém em grego, se diz amém em hebraico, com pequenas mudanças na pronúncia, mas a palavra é a mesma. De origem hebraica, foi muito usada no culto no período do Antigo Testamento e ainda é usada na sinagoga dos judeus. E essa palavra foi incorporada ao vocabulário cristão. Na Bíblia, a palavra amém, ela serve não apenas para concluir uma oração, demonstrando um desejo sincero de se ser ouvido. Ou seja, você ora e diz amém, não é apenas esse desejo, amém, o desejo de ser ouvido. A palavra também na Bíblia verbaliza a concordância com uma ordem real, a ordem de um rei, como por exemplo, na experiência de Benaía, ao ouvir a ordem de Davi. Vejam no primeiro livro dos reis, no capítulo 1, verso 36, a palavra amém como uma concordância à ordem do rei Davi. Amém, respondeu Benaía, filho de Joiada, que o Senhor, o Deus de meu Senhor, o Rei, confirme suas palavras. Amém, eu concordo, e que Deus confirme isso. É o significado, ou um dos significados. Além desse, de concordância, de concordância com a ordem do rei, além de servir como um desejo sincero, a palavra também é uma espécie de consentimento com advertências de Deus, consentimento com ameaças de Deus, consentimento com julgamentos pronunciados por Deus. Então você diz amém, concordando com o que Deus está dizendo. Números 5:22, leia comigo. Que esta água que traz a maldição entre no seu corpo e faça seu abdômen inchar e seu útero encolher. E a mulher responderá, amém, que assim seja. Misericórdia, né? Mas é um consentimento com a ameaça, com o julgamento prenunciado por Deus. Que seja feita a tua vontade, que assim seja.
Outro uso interessante ainda dentro desta linha de consentimento com a advertência de Deus está em Deuteronômio 27, a partir do verso 17 até o verso 26. Diz assim: maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa, e todo o povo responderá amém. Ou seja, concordando, maldito seja quem roubar a propriedade do outro, né? Diminuindo, digamos, a cerca da fazenda do irmão, digamos. E aí o povo responde, amém, concordamos com isso. Verso 18, maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho, e todo o povo responderá, amém, concordo. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas, e todo o povo responderá, amém. E assim vai até o verso 26. Concordância com a advertência de Deus, com a ameaça de Deus, com o julgamento de Deus. A raiz da palavra amém, ela traz o seguinte significado. Vem de verdade, vem de firmeza, solidez, certeza. E o que se expressa com a raiz da palavra é um sim muito enfático ao que foi dito. Então, amém, traduzindo ao pé da letra, seria mais ou menos definitivamente sim. É isto que significa. A expressão que geralmente nós utilizamos para definir o significado de amém, ela é fraca se ela for usada em si mesma. E essa palavra, essa expressão a gente já aprendeu, assim seja. Não é errado dizer que amém significa assim seja, mas não é só uma expressão de desejo. É uma expressão de firme confiança, de sólida confiança. Então a ideia real seria, assim será, definitivamente sim. Essa é a ideia. Então amém pode tanto, e agora como é que é usada essa palavra na Bíblia? Amém pode tanto seguir uma declaração que foi feita, então você faz uma declaração, como a gente leu aqui, e no final você diz amém. Mas amém também, ela pode ser usada antecedendo alguma declaração. Talvez você não saiba, e eu descobri isso fazendo esse estudo, eu ainda não tinha enxergado isso na Bíblia. Abra, por exemplo, em João 1,51, onde quem mais fez uso da expressão amém antes de uma declaração ser feita foi Jesus. Então, se eu dissesse assim para você, amém, amém vos digo, ia soar estranho. Mas se eu dissesse assim, em verdade vos digo, eu sei quem falou isso, Jesus, não é mesmo? Se você é um conhecedor do Novo Testamento, se você já leu muitas vezes os Evangelhos, especialmente nas versões que traduzem assim, em verdade vos digo. Se você tivesse o Novo Testamento grego aberto aí na sua mão e conseguisse ler o grego, você veria que essas expressões, em verdade, literalmente se lê assim no grego. Amém, amém. Então Jesus está dizendo isso. Amém, amém vos digo. Vereis o céu aberto, etc. Jesus usou essa expressão, em verdade, ou em verdade, mais de 50 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ele disse, em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, na verdade ele disse, amém, amém vos digo. Por quê? Porque a expressão amém significa também verdade, certeza. Com certeza vos digo. O significado de amém. Então o amém, ele reforça o enunciado. O amém eleva o enunciado a um patamar superior de importância.
Amém, amém vos digo. Ou seja, com certeza eu te digo o seguinte, eleva a afirmação, opa, é sério o que ele vai dizer, vamos escutar. Então, se um judeu chegasse aqui e começasse uma frase dizendo amém, ele estaria te dizendo, preste atenção. O que eu vou te dizer com certeza é em verdade. Mas tem mais, 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Olha como nós lemos o que Paulo escreveu. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. De forma que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Então, quando nós dizemos amém às promessas de Deus, na verdade nós estamos glorificando a Deus como alguém verdadeiro, alguém confiável, alguém que quando diz nós podemos confiar. Então Paulo está dizendo, quando a gente diz amém a uma promessa de Deus, na verdade nós estamos confiando de forma a atribuir-lhe honra e louvor. Nós acreditamos que o que Deus diz é verdade. Deus é um Deus de amém, ou Deus é o Deus do amém. É estranho para a nossa língua, mas se eu disser assim, Deus é um Deus de verdade, Deus é o Deus da verdade, você entende, e eu entendo. Mas Isaías, por exemplo, abra lá, Isaías 65:16. Quando Isaías fala de Deus ser o Deus da verdade, o hebraico para verdade, na verdade é amém, amém, amém. A pronúncia seria mais ou menos assim, amém. Então, Isaías 65:16, todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento, o farão pelo Deus do amém, da verdade. Deus é o Deus do amém. Deus é o Deus da verdade. 2 Samuel 7:28, 2 Samuel 7:28, pois tu és Deus, ó soberano Senhor, tuas palavras são amém, suas palavras são verdadeiras, e tu prometeste estas coisas boas a teu servo. Está vendo? De onde vem a ideia de se dizer amém no final de uma oração? Quando você diz amém, dentre tantas coisas você está dizendo, é verdadeiro, definitivamente sim, assim será. 1 Coríntios 14:16 agora. 1 Coríntios 14:16. Nós lemos aqui que Paulo considera apropriado na congregação, como nós aqui estamos, Paulo considera apropriado quando alguém eleva a Deus uma oração em voz audível, ou quando alguém eleva a Deus algum tipo de louvor ou adoração de uma forma audível, inteligível, porque Paulo aqui está falando no contexto onde todos se reuniam e cada um falava uma língua esquisita e chamavam isso de língua de anjos, e Paulo diz, isso é loucura, porque a pessoa não vai entender, e ela não entendendo, ela não vai poder dizer amém. Ela não vai poder dizer, assim será, definitivamente sim. Louvado seja o Deus do amém, o Deus da verdade. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 14:16. Se você louvar apenas em espírito, como alguns estavam defendendo que aquelas línguas, blá, 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 eram línguas espirituais. E Paulo diz, se você louvar apenas em espírito, como é que o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. Paulo está dizendo, e aqui, um parêntese para dizer para os irmãos, e quando eu brinco dizendo que eu sinto falta de estar numa igreja pentecostal,
nesse ponto. Quando o pastor diz algo que é verdade, que testifica na sua alma, Paulo não só apenas diz que é apropriado, como ele espera que a congregação diga amém. Ele que está dizendo isso. Se você louvar apenas em espírito, como é que o não instruído vai dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que se diz. Então, espera-se no culto público que a oração seja inteligível, que o cântico seja compreensível, que a fala, que a mensagem seja inteligível, para que ao penetrar a mente, descer para o coração, a gente diga amém, assim será, assim é a verdade, que assim seja. Então, o efeito de se dizer amém à oração de uma outra pessoa, desde que o amém seja dito com o coração e não apenas com os lábios, o efeito de se dizer amém é que nós nos associamos tanto à promessa, como à oração que foi feita, como se fosse nossa. Então, digamos, o Nairon começa a orar em voz alta e a gente diz amém. Você se apropria daquilo, é verdade, assim seja, assim será, amém, amém, amém. Essa é a ideia. Feito esse panorama, a pergunta é: qual é o valor desse amém no final da oração que Jesus nos ensinou? A doxologia no final da oração de Jesus, Mateus 6,13, ela nos ensina a terminar a oração. Quando Jesus nos ensina a orar, e especialmente com esse esboço que a gente veio estudando ao longo dessas mais de 10 mensagens curtas aqui na oração, quando Jesus nos diz que a gente tem que terminar dizendo amém, ele está dizendo algo muito sério que geralmente a gente não para ponderar. O amém, como já dissemos, é a nossa forma de dizer que realmente intencionamos fazer tudo que acabamos de orar. Quando eu digo amém no final de uma oração, eu não estou dizendo apenas eu concordo, assim será, mas eu estou me identificando com aquilo que eu acabei de expressar em oração. Eu estou me comprometendo com aquilo. Assim como Deus é o Deus do amém, o Deus da verdade, em verdade eu me comprometo com o que eu acabei de pedir, ou dizer, ou pronunciar. Então, a maneira mais adequada de se terminar essa pequenina série de mensagens sobre a oração do Senhor é fazer um checklist. Porque as pessoas têm o hábito de rezarem o Pai Nosso. As pessoas têm o hábito de repetirem o Pai Nosso. Essa oração só fará sentido se você puder dizer no final verdadeiramente amém. Então permita-me apresentar um pequeno checklist para você checar se você diz de fato amém para tudo que Jesus nos ensina a orar aqui. Porque essa é a ideia. Quando o amém está incluído no final dessa oração, não é apenas o ponto final. É uma maneira de nos fazer voltar e pensar, é verdade isso para mim? Assim como Deus é a verdade, o Deus da verdade, é verdade isso para mim? Então, por exemplo, Pai Nosso, você se identifica com a fé somente em Jesus Cristo, como seu próprio Salvador? Do contrário, você não pode chamar Deus de Pai. A sua fé em Deus, como seu próprio Deus, através de Jesus Cristo, é genuína. Outra coisa, quando você diz Pai Nosso, mas ignora a vida de comunhão na igreja, você não pode dizer amém no final. A oração não é sua, porque se você concorda com essa oração e você diz Pai Nosso, você não diz apenas Pai meu.
Então, se você, primeiro, não tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador, se Deus não é seu Deus por meio de Jesus Cristo, e se você não tem a disposição de se reunir na família de Deus, que é a igreja, você não pode dizer amém para Pai Nosso. Outra coisa, santificado seja o teu nome. A santificação do nome de Deus está dentro de você, esse desejo de que Deus seja santo na sua vida e através da sua vida, seja a que custo for. A santidade de Deus é o princípio governante da sua vida. Porque se não for, você não pode dizer amém para santificado seja o teu nome. Se não é o seu desejo ver o reino de Deus triunfar, e se você não paga o preço para ver o reino de Deus triunfar, você não pode dizer amém quando você ora dizendo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para você o que importa é a sua vontade ou a vontade de Deus para você e para a sua vida? Porque se não é a vontade de Deus que é importante para a sua vida, orar o Pai Nosso para você não vai permitir você dizer amém, porque não é verdade para você. Você vai trabalhar, vai sofrer pelo reino, se for necessário, para ser um agente do reino, levar a mensagem do reino a todas as pessoas e a todos os contextos em que os portões foram trancados contra Deus. Porque se não é esse o seu desejo, você não tem como dizer amém na oração do Pai Nosso. Será que você aceita de fato com alegria a vontade de Deus para a sua vida? Sim, há momentos em que ela é amarga. Mas com o tempo, quando as coisas se processam e os entendimentos vão se conectando, vai fazendo sentido, você consegue respirar e dizer, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Se você consegue dizer amém para isso, você pode sim dizer que a oração do Pai Nosso é sua, do contrário não faz sentido, não passa de palavras jogadas ao vento. Outra coisa, você pede de fato perdão a Deus? Você dá nome para os seus pecados? Ou você apenas diz, perdoa as minhas dívidas, sem raciocinar sobre que tipo de dívida você tem com Deus, que tipo de dívida você tem com o próximo. Você procura, dentro das suas forças e no que cabe a você fazer, você procura perdoar quem te deve, quem te ofende. Se você não procura fazer isso, se você reza o Pai Nosso e no final você não faz por onde buscar reconciliação, restauração, você não pode dizer amém. Não é verdade para você? Existe alguém ainda no seu coração a quem você se recusa a perdoar? Porque senão você não pode dizer, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você não pode dizer amém, se no seu coração não existe, no mínimo, a intenção de fazer o que te couber para você perdoar. Você tem o hábito de pedir que Deus te livre da tentação, te livre do pecado, te livre do mal. Percebe como é que o amém no final dessa oração é para nós voltarmos e falar, Senhor, será que eu posso dizer, é verdade? Se eu sou do tipo que vive como quem não acredita que o pão nosso de cada dia, que nos é dado hoje, vem do Senhor e não da minha própria força, por mais que eu tenha que trabalhar. Porque se eu sou um daqueles que acredita que Deus está lá no céu, mas aqui embaixo o que vale é o que eu faço, você não pode dizer amém, a oração não é para você. Então o Senhor nos convida a voltar desde o verso 9,
até lá no último momento, antes de dizer amém, e analisar e ver se de fato tudo isso que Jesus nos ensinou a orar, pedir ou dizer, para ver se de fato isso está aqui como propósito do nosso coração e não apenas palavras jogadas ao vento. Amém, como já dissemos, e eu termino reafirmando. Amém é a nossa forma de dizer que nós realmente intencionamos tudo que a gente acabou de orar. Amém é também a nossa forma de nos identificarmos completamente com a oração que foi oferecida a Deus. Por isso a gente diz amém. É isso que eu vou fazer, é isso que eu intenciono fazer, é assim que eu quero viver e também me identifico. Quero que assim seja, será assim. Que Deus nos abençoe e nos ensine a orar e a viver como Jesus esboça aqui nesta oração. Feche seus olhos e ore. E ore agora e veja se você deve ter memorizado a oração do Pai Nosso por alguns instantes. Recite ela para você mesmo no seu coração. Pai Nosso, que estás no céu. E veja se você consegue dizer amém para cada pedacinho dessa oração. Gaste um tempo orando aí no seu lugar.